A prova de linguagens do Enem não é de interpretação, não tem nada de interpretação e é isso que eu vou defender aqui nesse vídeo. Antes de explicar os meus argumentos, explicar essa frase que eu sei que gera um estranhamento inicial, como assim não é interpretação, se todo mundo diz que é, né? Quem é esse tal de Felipe para dizer algo diferente do que absolutamente quase 100% das pessoas diz, né? Então, antes de eu apresentar minhas ideias e te mostrar que linguagens não é interpretação, antes disso eu não posso deixar de te avisar que nós estamos, né, na última semana Linguagens Enem do ano, vai ser nos dias 1, 13 e 5 de agosto, uma sequência de aulas 100% gratuitas em que eu aprofundo o meu método, mostro muita informação sobre a prova de linguagens e a Semana Linguagens Enem tem como objetivo te mostrar o caminho para quebrar a barreira dos 700 pontos em linguagens, uma pontuação alcançada por 0,28% dos candidatos no Enem 2021. Então, se inscreva agora, participe, o link de inscrição vai estar na descrição desse vídeo, em todas as minhas redes sociais e você não pode perder. Perfeito? Convide os amigos também, porque a cada amigo que você traz para se inscrever na Semana Linguagens, você recebe vários prêmios como simulados autorais e resoluções completas. Perfeito? Muito bem. Linguagens não é interpretação, tá? Essa é a frase que eu defendo. Essa frase gera polêmica porque, bom, a pessoa às vezes faz 1 ano de cursinho, 2 anos de cursinho, escuta o estudante, aquele que foi super bem no Enem, que passou em medicina, e todo mundo, né, do cursinho mais caro ao mais barato, do popular, todo mundo diz que é interpretação, e o Felipe aqui tá dizendo que não é. Quem é esse Felipe, né? Esse cara tá louco, né? Quando a gente entra num debate de coisas que são e não são, né, ser ou não ser, eis a questão, a gente precisa conceituar muito bem o que é uma coisa e o que é outra coisa, porque quando todo mundo diz linguagens é interpretação, e o Felipe está dizendo que linguagens não é interpretação, e aí você fica aí nessa encruzilhada, a gente precisa, juntos aqui, eu e tu, definir o que é a prova de linguagens e, por sua vez, o que é interpretação, para daí construir uma lógica de ver se essas coisas equivalem ou não equivalem. Percebe que eu estou montando uma equação aqui para ti, né? Se tivesse aí um editor de vídeos aí no meu time, a gente montaria uma equação. O que é linguagens, o que é interpretação, e aí eu vou ver se eu boto o sinal de igual ou de diferente entre essas duas categorias. Perfeito? Vamos pensar racionalmente, não vamos debater, não vamos brigar, porque as pessoas brigam comigo antes de me entender. Depois que entendem, elas agradecem, né? Porque de fato linguagens não é interpretação, é apenas um fato que eu estou dizendo e que gera estranhamento, porque, enfim, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então eu só tenho um olho aqui funcionando mal e parece que eu sou uma pessoa que vê além, quando na verdade é que as pessoas que não estão vendo nada, né? Então vamos lá. O que é interpretação? Você já se fez essa pergunta? Antes de brigar comigo e dizer é sim interpretação, não é interpretação. O que é interpretação? Vamos fazer a pergunta das perguntas, né? Que os filósofos gregos tanto se faziam. Bom, se eu quero debater tal coisa, eu tenho que olhar para essa coisa e responder de uma maneira objetiva o que ela é. Esse é um debate bastante aristotélico, né? O que são os entes, né? As coisas que... Aquela coisa que é um ente, né? A palavra ente, inclusive, vem dessa raiz aí do verbo ser. O que é interpretação? O que é? Bota no Google. Bota no Google. Interpretação. Ou se não no Google, se você acha o Google pouco confiável, eu acho que o Google é bem confiável. Senão não seria a maior empresa, né, de comunicação, de informação e de inteligência artificial do mundo. Mas se você não confia no Google, você pode abrir um dicionário. Um dicionário, né, da língua portuguesa, um dicionário aí renomado, Roais, Aurélio, e vai lá e busca a interpretação. Não vamos aqui ficar debatendo o que eu acho, o que tu acha. Vamos olhar para o significado objetivo de interpretação. E quando a gente busca definições do que é interpretação, interpretação significa a maneira como um indivíduo, como
a pessoa assume o significado de algo. Você tem a sua interpretação e eu tenho a minha interpretação. A palavra interpretação está muito conectada com a subjetividade. Eu e você podemos olhar o mesmo filme, a mesma série, e você vai ter a sua interpretação, eu vou ter a minha interpretação. Inclusive a palavra interpretação tem um outro significado, que é a interpretação teatral, não só teatral, mas num filme, por exemplo, o Wagner Moura, ele interpreta o Capitão Nascimento no filme Tropa de Elite, por exemplo. Observa como, por mais que não tenha a ver com leitura, né, também carrega essa subjetividade, porque se fosse outro ator que interpretasse a mesma personagem, teria outra carga de subjetividade. Se fosse outro ator, seria outra interpretação da personagem Capitão Nascimento. Perfeito? O Wagner Moura interpreta essa personagem, mas poderia ser outro ator que interpretasse e mudaria, porque, obviamente, são pessoas diferentes e tem, para cada pessoa, diferentes interpretações. Então, a palavra interpretação está carregada dessa significação de subjetividade. Eu nunca vou esquecer, eu nem sei se eu já contei isso em algum vídeo aqui no meu canal do YouTube, mas em uma aula específica na minha graduação, lá no curso de letras, na URGS, eu fiz um comentário sobre, enfim, era uma cadeira que era literatura brasileira B, eu acho, ou era, eu não sei, era literatura brasileira B ou era outra de panorama cultural brasileiro, mas enfim, o assunto a gente caiu no Machado de Assis e estava falando do Dom Casmurro em algum momento. E eu sei que eu fiz um comentário sobre o livro. E o professor Luiz Augusto Fischer, disse: muito legal teu comentário, mas isso aí é interpretação, isso não é análise. Nossa, e aquilo me feriu, foi ali que eu comecei a entender o que é interpretação, porque eu estava interpretando aspectos da obra ao meu modo. Ele falou, isso não é análise, porque não existem informações objetivas o suficiente para que tu estabeleça relações concretas, racionais, independentes do que tu interpreta, para chegar a essa conclusão. Tinha muita carga de subjetividade. Ele falou, então isso é interpretação, isso não é análise. Então interpretar é a maneira como você vê as coisas. É isso que é interpretar. É isso que é interpretar. Se você, né, de alguma maneira não está concordando, não está entendendo o que eu estou falando, vai para o Google, faz a sua própria consulta e chegue à sua própria conclusão. Interpretar, por definição, é isso. Beleza, isso é interpretação. O que é a prova de linguagens? A prova de linguagens é uma prova objetiva, inclusive ela é chamada assim, né? Tem a redação e tem 4 provas objetivas no Enem. Linguagens, humanas, natureza e matemática. A prova de linguagens é uma prova parametrizada, como todas do Enem, por competências e habilidades, que são a matriz, é o que eu chamo de manual de instruções da prova. Então, as palavras das habilidades são tão definidoras das questões de linguagens, e de todas do Enem, mas vou focar aqui em linguagens, porque o que eu quero dizer é que linguagens não é interpretação. Voltando, as habilidades da matriz de linguagens são tão claras que elas aparecem nas questões. Então, a habilidade 3, por exemplo, fala para a gente considerar a função social dos sistemas de comunicação. E a gente abre a prova e está lá no enunciado falando em função social. A habilidade 20 fala em patrimônio linguístico. A gente abre a prova, está escrito patrimônio linguístico. A habilidade 24 fala em reconhecer estratégias argumentativas. Tu abre a prova, está escrito estratégia argumentativa. Então, quando nós abrimos o manual da prova de linguagens e a prova de linguagens, nas suas palavras mais concretas, o que está escrito é identificar recurso expressivo. E a gente vai lá e encontra a palavra recurso expressivo. A gente observa que tem que relacionar a concepção artística com procedimento de construção. E a palavra procedimento aparece na habilidade. Então as palavras exatas, a palavra das habilidades aparecem nas questões. É assim... É olhar e olhar. Não estou nem falando de entender, de refletir, de pensar em habilidades. É só olhar.
E não está escrito em nenhuma habilidade das 30 habilidades de linguagens, em nenhuma habilidade está escrito interpretar. Então, no edital oficial da prova de linguagens não está escrito, não tem habilidade que diga interprete. Por que não está escrito? Na prova de linguagens, em nenhuma habilidade de linguagem, interprete. Porque o que justamente está sendo dito é, você não tem que pensar pela sua subjetividade, você tem que raciocinar objetivamente, conforme critérios e ferramentas objetivos e racionais, né? Quando nós abrimos a prova de linguagens também, a palavra interpretação não está escrita na prova. Abre qualquer prova de linguagens, lê os enunciados, nenhum está escrito conforme a interpretação, nenhuma questão. E caso tenha alguém aí do outro lado muito investigativo e diga, não, mas teve uma questão de linguagens que a palavra interpretação apareceu. Realmente, eu já encontrei essa questão. E eu fiz as contas. De 2009 a 2021, se a gente pensar que cada prova de linguagens tem 45 questões, até vou pegar a calculadora aqui, ó, para não fazer a conta errada, tá? Ó, 2009 a 2021. Quanto dá isso? Dá 12 anos, né? 2009, 2019, 10 anos, 19, 20, 21, 12 anos mais ou menos, né? Então, se a gente pensar que cada prova de linguagens tem 45 questões e que a cada ano teve no mínimo 2 provas de linguagem, na verdade cada prova de linguagens tem 50 questões, né? 50, porque são 5 de inglês e 5 de espanhol. Então, a cada prova de linguagens tem 50 questões. A cada ano teve 2 provas de linguagens, né? No mínimo, às vezes tem mais, mas no mínimo 2, porque tem a primeira aplicação, segunda aplicação, a PPL, né? Agora tem ainda o Enem Digital, mas vou considerar 2. Então, a cada ano tem no mínimo 100 questões de linguagens. 100 questões vezes 13 anos, bom, 1.300, né? 1.300 questões de linguagens. Em uma, a palavra interpretação apareceu lá, na verdade, numa questão que envolvia reflexão sobre linguagem corporal, que é algo que está previsto nas habilidades da competência 13. Então, ainda que alguém queira usar esse argumento, de 1.300 questões, em uma apareceu a palavra... Então, assim, pensa comigo. Tem 1.300 questões. Em 1.299 não aparece. Em uma aparece a palavra interpretação. É uma prova, acho que do Enem 2020 digital. Uma. Então, pensa racionalmente. Eu tenho 1.300 coisas. Em 1.299, uma coisa não acontece. Mas em uma acontece. Estatisticamente, faz sentido eu pegar e dizer? Claro que não. Então, eu posso afirmar que a palavra interpretação não aparece nas questões. Porque estatisticamente é irrelevante aparecer em uma, num universo de 1.300 questões. Então, olha só, já vou te dar mais exemplos e vou falar um pouco mais ainda para deixar esse vídeo bem completo, mas tu tá raciocinando comigo? Vamos voltar no que eu tava, na equação que eu estava montando. O que eu quero defender? Linguagens não é interpretação, não tem nada de interpretação. Como é que eu estou fazendo isso? O que é interpretação? Interpretação é a maneira como um sujeito vê alguma coisa, é subjetivo. O que a prova de linguagens é? Uma prova objetiva. Então eu não posso usar a subjetividade. Se interpretar é olhar para as coisas subjetivamente e na prova de linguagens eu não posso usar a subjetividade, logo, linguagens não é interpretação. Inclusive teve um menino no meu Instagram esses dias que brigou comigo, porque ele ficou dizendo, não, linguagens têm interpretação. E eu, não tem nada. E ele, tem sim, não sei o que, tem sim. E a gente começou a conversar, ele começou até a me xingar. Eu falei, calma, cara, não me xinga. Ele disse, tu fala isso aí, tu diz que linguagens não é interpretação por ignorância ou por marketing. Daí eu, não, calma, cara, não vamos brigar, vamos conversar. Eu fui conversando com ele. Até que uma hora ele me mandou um print de uma definição de interpretação que ele tinha botado no Google. E estava escrito, interpretar é assumir o significado de alguma coisa de modo pessoal. E eu falei pra ele, o print que tu tá me mandando aí do significado de interpretação é assumir o significado de modo pessoal. Aí ele respondeu, sim, mas no Enem eu não posso usar a subjetividade. E eu, então peraí, então a gente tá chegando a uma conclusão juntos aqui. Se interpretação é algo pessoal e no Enem eu não posso usar o que eu acho, eu tenho que olhar de maneira objetiva, então linguagens não é interpretação.
Daí ele ficou brabo, até postou nos stories, ele começou a me xingar. E começou a falar da prova de matemática. Mas matemática tem a interpretação. Então, calma, peraí. Se você que tá aí me ouvindo até agora tá querendo dizer que não, linguagens têm interpretação porque eu tenho que ler e entender. Bom, muito bem, você tem que ler e entender. Isso não é interpretar. Ler e entender. Ler é uma coisa, entender é outra, interpretar é uma terceira. E agora eu te pergunto, que tipo de orientação é essa? Ah, você tem que ler e entender. Sim, né? Tu tem que ler, né? Tem que ser alfabetizado, né? Senão tu nem consegue te inscrever no Enem, não consegue nem ter um título de eleitor. Que país é esse, né? Que olha para uma prova e diz, você tem que saber ler. Tanto que você deve ter ouvido já essa orientação de alguém, de algum professor, de algum colega do cursinho. Ah, para ir em linguagens bem a gente tem que ler bastante. Ler bastante, o que é isso, cara? Que orientação é essa? Tu não tá percebendo que isso só te deixa angustiado, só faz com que tu te sinta culpado, faz com que tu sinta que o problema é tu, que tu não é bom em interpretação, que tu não leu o suficiente, que tu não tá conseguindo entender o que o autor do texto quis dizer. Mas e se o autor do texto é um texto literal, o autor já tá morto, como é que tu vai fazer pra saber o que o autor queria dizer? Tu tem que ser médium? É telepatia agora? O que é isso, cara? Alguém consegue imaginar uma pessoa indo para um professor de matemática, tirando uma dúvida, perguntando para ele, como é que eu errei essa questão de matemática? Como é que eu faço? Ah, tu tem que calcular mais. Tu tem que fazer mais conta aí na cabeça aí para tu ir melhor. Vocês não percebem que é a mesma coisa, tem que ler, mostra uma questão de linguagens. E o professor diz, tu tem que ler mais. É a mesma coisa que um de matemática dele, tu tem que calcular mais. Não, mas como? Qual é a ferramenta? O que faltou? Tu não percebe que essa narrativa de que linguagens é tudo interpretação, ou cai um pouco de interpretação e um pouco de conteúdo, só te deixa sozinho? Por isso que tu fica demorando nos textos longos, porque tu fica achando que tu tem que interpretar tudo. Por isso que tu fica sempre entre duas alternativas. E ainda, agora eu tô ouvindo um papo ultimamente que tem duas corretas. Como tem duas corretas? O que é isso, cara? Vocês estão achando que o Enem é feito por quem? Que tem uma pessoa caminhando na rua, aí, não tá fazendo nada aí. Não. Então faz uma questão de linguagens aí pra nós. Vocês acham que é isso? Tem toda uma estrutura, toda uma história, toda uma sistemática objetiva. Por isso que a prova de linguagens é a que a galera vai mal. A que mais é difícil de tirar uma pontuação alta. 1000 na redação, as pessoas alcançam. Gabarita matemática, as pessoas gabaritam. Quantos gabaritam linguagens? Nenhuma pessoa. Vários anos, nenhuma. Ninguém, nada, zero. Então assim, linguagens não é interpretação. Não é interpretação. Isso é um alívio para ti, porque se não é interpretação, não é tu que tem que interpretar sozinho dentro da tua cabeça. Existem ferramentas objetivas que podem fazer você chegar na prova de linguagens sabendo o que esperar e sabendo o que pensar. Existem padrões. Todo ano vão cobrar uma questão sobre função social do texto, porque isso está previsto no manual de instruções da prova. Aí tu pode perguntar, tá, Felipe, o que é isso? Bom, isso eu preciso de outras aulas para explicar. Tem a Semana Linguagens Enem aí. Se você tá vendo esse vídeo antes dos dias 1, 3 e 5 de agosto, você tem que se inscrever, não pode perder as aulas. Se você tá vendo depois, você perdeu a Semana Linguagens Enem. Eu já consigo até prever que aqui nesse vídeo vai ter a galera pedindo para ver as aulas da Semana Linguagem, mas elas vão ter saído do ar. Então se você tá vendo ainda dentro das datas da primeira semana de agosto, se você tá fora de um evento gratuito que vai te ensinar o que curso pago não ensina, você tá louco. Você tem que reavaliar sua capacidade de decisão. Tá certo? Então, assim, linguagens não é interpretação. E eu realmente acredito que um dia isso vai ser óbvio para todo mundo. Entendeu? Porque nós ainda não tivemos tempo para perceber coletivamente que lidar com linguagens é lidar com estruturas tão objetivas quanto equações. E a gente não teve tempo de ver isso ainda enquanto sociedade, enquanto até humanidade, né? Enfim, eu poderia começar a emendar outra argumentação aqui, mas eu não quero deixar esse vídeo tão mais longo do que ele já tá.
Então um forte abraço para você, espero ver você na semana Linguagens Enem, na última de 2022. E se eu pudesse resumir tudo que eu tenho para dizer sobre a prova de linguagens é: linguagens não é interpretação. Um abraço.